Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio aqui dos nossos podcasts. Bate-papo, né, na verdade, aqui da Logs, da Coins. Vamos postar nos dois canais. E hoje eu tô aqui com uma dupla de mulheres empreendedoras, sócias, amigas. Enfim, tem uma história muito interessante, um produto muito interessante. A gente tá começando uma parceria bem bacana em algumas frentes, de maneira mais recente. E, assim, trouxemos para que vocês as conheçam o negócio delas e tudo mais, e com certeza tende a ser um bate-papo muito engrandecedor. Então, começar dando as boas-vindas para Jéssica e para Larissa, e o Marcos está aqui também, né? Sempre, né? É isso. Nós dois aqui. E é isso, Boa. bom dia. Obrigado pelo convite, Marcos, Rafael. E é isso. Bom dia, obrigada também pelo convite. Boa. Vamos lá. De praxe, a gente começa fazendo basicamente uma apresentação para que vocês se apresentem e se apresentem, obviamente com liberdade, mas principalmente chegando nesse momento até começar o negócio, a sociedade e tudo mais. Eu já sei um pouquinho mais ali do bastidor, né? Que, enfim, tem algumas coisas que eu quero até colocar em pauta aqui depois. Mas nesse primeiro momento eu quero deixar vocês mais à vontade para que vocês se apresentem, como vocês conheceram, como o projeto de vocês, que é um projeto muito massa, começou e tudo mais. Bom, então vamos lá. Eu iniciei no digital, eu sou psicóloga, né? Formamos juntas ali em 2018, mas eu comecei no digital com Drop em 2020, e aí veio a pandemia. E aí tudo parou. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? E aí começamos com um produto próprio, né? Que é cosméticos. Eu cresci no meio de indústria e tudo mais. Inclusive, hoje estou lá dentro da Vanguard. E criamos um produto que é um alisante capilar. Um produto que teve mais de 300 mil afiliados, mais milhões e milhões faturados. E aí, tivemos aí muito sucesso com essa marca, que virou um e-commerce hoje, né? Que cresceu muito. E aí, reencontrei a Jéssica, a gente se formou juntas. E aí, só que ela foi pra fora do país, né, amiga? Conta aí. Eu fui porque o Brasil estava muito difícil. Agora não está mais. Então, minha história, eu comecei, na verdade, nós fizemos faculdade juntas de psicologia. Sempre gostei de falar sobre sexualidade feminina. Mesmo me casando virgem, junto com meu marido também. Eu não sei por que eu fui por esse lado, né? Porque virgem e falando sobre isso, mas, enfim. Sempre falei, mesmo fazendo psicologia. E assim que eu terminei a faculdade, eu e meu marido nos mudamos para Londres. E lá eu trabalhei com uma pessoa que era mais desse meio. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso... esse é o meu propósito enquanto mulher. Trazer mesmo... como é que eu posso dizer? Trazer propósito em relação à sexualidade mesmo. Então, lá em Londres, eu criei um grupo de melhores amigos do Instagram e comecei a falar sobre isso. E voltei. Eu morei em Londres por 2 anos. Voltei e aí a gente começou a conversar. E aí foi no almoço, né? E assim, desde a época ali da faculdade, a Jéssica, ela sempre teve esse jeito assim mais... Eu sempre fui mais fechada e ela sempre foi mais extrovertida. E ela já gostava de falar sobre isso de forma muito profissional. Mas ela gostava já de falar disso. E aí, quando eu fui visitar ela, eu fui na casa da sua sogra. Foi. A gente foi almoçar juntas. E aí ela, ai, amiga, porque eu queria, né, voltar a exercer a minha profissão mesmo e tudo mais. Eu falei, ué, amiga, lança um produto. Só que foi no intuito dela lançar o produto. E assim, eu ajudar ela, auxiliar e tal. E aí eu falei assim, dá pra você fazer um infoproduto junto com um produto físico. Ela, não, então vamos lançar comigo. Eu falei, então bora. Eu não aguento um vamos pra isso, né? Exatamente. E eu aí? não sabia de nada, de meio. A única coisa que eu sei fazer é falar. Falar, conversar, me comunicar. E a Larissa, não, vamos então entrar nessa sociedade. E aí foi de uma reunião assim, uma reunião não, né? Foi de um almoço informal, com o menino chorando aqui, outro menino chorando ali. As duas crianças. Eu tinha acabado de ter um bebê praticamente. E aí a gente começou a nossa parceria. E desde então... Os filhinhos de vocês têm a mesma idade, eu acho, né? Não, o dela é mais novo. o meu tem 2 anos. Hoje ele tem 2, né? O Davi tem 5. 5 aninhos. O Davi Legal. tem 5. Os melhores negócios começam assim, né? Exatamente. Despretensiosamente, o negócio ali, nada com nada, nada intencional pra isso. A gente se conheceu disso, né? Por acaso. Por acaso também. Foi? Foi, eu na verdade, foi por meio de um outro cara do digital daqui de Goiânia também, Rodrigo Tanos, ele fala muito sobre afiliado, e eu tava nessa de abrir a Logs ia ser uma plataforma de afiliação e tudo mais, e eu chamei esse Rodrigo pra trocar uma ideia também no escritório, tomar um café. Eu tava com uma sala comercial ali no Terra Office, no Jardim América ali, aqui em Goiânia.
e tem um café lá embaixo. Eu falei, cara, vem aqui no escritório que a gente toma um café, você sobe, conhece o escritório e tal. E aí o Marcos tava lá de bobeira. Ele me chamou, eu conversava com o Thanos e ele falou, cara, vamos almoçar? A gente troca uma ideia, tá? Porque eu tava conversando com ele. Aí ele falou, não, te busco em casa. Eu falei, o cara vai me buscar em casa? Conversinha, né? Aí ele me buscou, eu falei, não, beleza. Aí a hora que chegou, ele falou, cara, eu fiz uma cagada. Eu marquei com você e eu acabei de lembrar que eu marquei com o Rafael. Você conhece ele? Ele fez, não. Ele falou, a gente pode ir lá antes, a gente passa lá e depois a gente faz nosso compromisso. Eu falei, não tenho compromisso, vambora. Aí eu conheci o Rafa lá. Ele me levou lá pro escritório do Rafa, foi esse dia. Aí eu conheci ele. E aí foi indo também, despretensiosamente, virou sócio de um projeto. E nós dois fizemos negócio e não foi com ele. Não foi com ele, exatamente. Não foi com ele. Eles têm que 4 anos? 21, 22? Por aí. Pois De vocês, desse almoço pra cá, tem quanto tempo, mais ou menos? Foi 3 anos. Do almoço, né? Do almoço. 3 anos, né? Tem 3 anos. Aí alguns meses até lançar o MVP da marca, demorou. definir o que vai ser o produto. Aí a gente começou com definição de nome, a gente já definiu nesse almoço. Não, Jéssica, é um suplemento pra aumentar a libido. Eu falei assim, é isso que eu quero mesmo. Na hora, eu falei, é isso que eu vou vender. E aí deu certo. Entre vocês conversarem até lançar o produto, foi quanto tempo? Entre conversar e o lançamento... E, assim, fazer a primeira venda. Quanto tempo demorou? Uns 7, 8 meses. Foi uns 8 meses. É chão, né? Chão. A gente acha as coisas acontecem rápido, não é Não as coisas acontecer rápido. Até lançar... Não, até fazer... Não, e detalhe, que a gente lançou o produto físico sem o infoproduto. Foi. Aí depois que a gente foi gravar... Não, na verdade, a gente lançou com infoproduto. Eu gravei as aulas antes. É verdade. Mas era gratuito, né? No Era caso, gratuito. a pessoa comprava o Bilibid e ganhava um treinamento emocional. Eu trazia questões emocionais que impedia a pessoa, a mulher, de chegar ao prazer dela, que tem, né? Sim. E aí a gente lançou junto. Foi assim que... E aí, assim, o que eu sempre trouxe é... Produto físico tem um monte no mercado. Então, o que o nosso vai ter de diferente? O mecanismo único. Que tem que ter algo diferente. E aí eu falei, Jéssica, é a sua experiência, né, com isso, é o seu conhecimento com isso. Porque produto para aumentar a libido tem vários no mercado. Tem conta-gota, tem cápsula, mas não tem uma psicóloga falando sobre isso de forma que não é vulgar, não é... explícito, né? Exatamente. Isso. Mas é de uma forma muito leve, muito feminina. E aí nós trouxemos isso como mecanismo único. Então isso é muito importante, né? Na criação de uma marca. Agora, se você quiser lançar um produto pra entrar e sair do mercado, aí lança de qualquer jeito. Um sex shop tem 50. E eu acho que até mais do que a autoridade profissional, a pessoa e o carisma e tipo, ter o rosto ali por trás da marca, sabe? Exatamente. A Jéssica, como, eu sou a dona do Bilibid, eu tenho autoridade porque isso, mas... O acompanhar e o engajar com base no conteúdo e na personalidade da Jéssica, eu acho que comercialmente é até mais interessante pra marca do que ela ser psicóloga e a parada toda. Exatamente. E desde o início, vocês já trabalharam já com marketing de influência? Desde o lançamento? Como que foi isso? Na verdade, assim, a gente começou o Bilibid e aí surge algo assim, que eu saí da sociedade com os cosméticos, né? E aí surgiu uma oportunidade, a gente estava procurando, né? Porque a gente não estava conseguindo escalar com tráfego e tudo mais, e escalar de verdade. E aí, na minha primeira marca, eu sabia o caminho de escala com influenciadoras. E aí eu falei, não, vai ter que ser com influencer. E aí... a gente tinha um contato, falamos com ela, porque uma marca nova é muito difícil, as influenciadoras, ainda mais nesse nicho. Sim. Elas assim, peraí, não tem ninguém falando dessa marca. Por que eu vou colocar o meu rosto numa marca que eu não tem assim... Lastro, né? No mercado. Não, e o Instagram tinha o quê? 500 seguidores, né? Então a gente nunca comprou um seguidor. A influenciadora entrava no Instagram, olhava e já era, não podemos fazer. Eu lembro que a Larissa ficou o quê? Uma semana mandando e-mails, assim, todos com resposta negativa. Todos. Não podemos fazer, não podemos fazer. Como foi a primeira ação que vocês fizeram pro produto? E aí, eu já tinha um contato com uma pessoa que ela já tinha fechado influenciadoras com essa outra marca minha, então a gente já tinha ali um contato. Eu falei, olha, essa é uma marca nova e tal, e a gente tem interesse de fazer com a VTube. Aí ela falou assim, gente... Já lançou um VTube na largada. Foi. Porque eu também... agressivo, porque... Medo zero, né? Medo zero. Preocupação zero. Não, e olha o detalhe. Assim, porque foi numa época que eu tava numa situação pessoal que eu ia pro tudo. Não tinha outra escolha. Eu tinha que fazer a marca acontecer.
Então, aí a gente foi ela. A hora que a gente recebeu o sim da VTube, eu lembro que a gente tava numa padaria à tarde. Eu falei, amiga, a VTube aceitou. Foi o primeiro sim. A gente não sabia se ria ou chorava, porque... Porque a ação, o contrato dela foi de 230 mil. 230 mil. Nossa. Bom, né? Você começar 230 com mil de gasto. Aí me pergunta se a gente tinha o dinheiro. Não tinha, não. A gente assinou o contrato sem ter o dinheiro e sem falar assim, agora que a gente vai fazer. Muito bom. Eu não sei mano. se eu indico né? isso. Chuta a bola e corre atrás da bola. empresário brasileiro. É ele isso. gosta. Porque se você não... Teve até uma das minhas mentoradas, falou assim, Larissa, eu tava tomando um café com ela esses dias, o que você acha que eu preciso? Eu falei, coragem. Coragem, porque se você não pôr o pé ali pra realmente fazer acontecer, ninguém vai fazer. Então, enquanto antes você fizer, antes você vai ter o resultado. Então, assim, aí a gente foi, assinou o contrato. Sim, dentro desse contrato de 230 tava também um combo com a Raíssa Buck. Então tava a VTube junto com a Raíssa Buck. A gente nem imaginava, assim, a Raíssa... a gente já acompanhava, mas não imaginava a proporção. Agora a VTube a gente queria, por quê? Por ela ser mãe, casada, e a gente queria trazer esse clean pra marca, Visibilidade, assim. né? Isso, e Querendo também já posiciona pra a tirar marca. aquela coisa assim, suplemento pra aumentar a libido, algo erótico. E não, é algo essencial. Sim. Então a gente queria trazer isso. Então, uma pessoa falando disso com autoridade, então seria diferente. A gente sabia que ia trazer algo diferente pro suplemento. Massa. E aí assinamos o contrato e começamos na loucura pra correr atrás do dinheiro, né? Na loucura, ou seja, o joelho no chão, orar. E assim, e todo ação. mundo. Não, e não só isso, mas dependendo do volume de vendas, com certeza tem volume de venda, tem que ver o que tem fabricado, prazo de Você fabricação. quer o Não, melhor? calma, A né? gente mandou fazer. A gente mandou fazer 10 mil unidades sem ter. Eu falei assim: olha, aí quando ficar pronto a gente paga. 10 mil é chão, viu? 10 mil unidades a gente mandou fazer. A gente foi. Quando eu olho pra trás, eu falo assim. Coragem. A gente não tinha nada Mas na cabeça, assim, não. graças a Deus. E aí, os produtos ficaram prontos. E aí, assim, a gente falou: não, a gente arruma um sócio investidor, ou a gente consegue dinheiro no banco, alguma coisa assim. A gente tentou. Vocês investiriam numa marca que nem existe ainda? Ninguém vê. Difícil. Não, nessa proporção. A gente falava, a gente contraintuitivo. a gente tem contrato fechado com a VTube. Eu sabia que o marketing de influência funcionava, que a gente ia escalar a marca. Só que não tinha só com a minha palavra eu provar isso para as outras pessoas. Sim. As E pessoas também querem é ver algo números, assim, querem fica no ver ar, né? LTV, querem ver histórico. Então, assim, e a gente não tinha. E aí a gente recebeu muitos nãos. Muitos, assim. Teve dia de eu e a Jéssica que falou assim, não vai dar. Não vai dar, esquece. A gente fez bobeira aqui, a gente... Enfim, no final a gente prorrogou um pouquinho, porque a gente precisou de um prazo a mais pra pagar o contrato. Pagamos o contrato. E aí eu visualizava, eu lembro que a gente na correria antes, eu falei assim, eu visualizo a VTube com um potinho na mão, falando... Quando eu recebi o primeiro vídeo dela, falando do produto, eu falei... Meu Deus. Não acredito. Eu visualizei isso daqui. E aí aconteceu. E aí veio o VTube, veio a Raíssa. Quanto vocês venderam nessa ação da VTube? A gente, Primeiro na entrou verdade, a Raíssa, né? Primeiro entrou a Raíssa e a gente já se surpreendeu com o resultado. A Raíssa, eu até cheguei a mandar um print, eu acho que pra você. Ela fez... O combo dela sozinha foi 35 mil. Que a gente de pagamento da ação. Falando bem 250, abertamente 35 aqui. foi dela. Foi dela. E aí, Em 24 horas, foi no mesmo dia. Ela postou 6 horas da tarde, fez 90 mil. No outro dia, fez mais 100 e pouquinho. Na semana ao todo, foi quase 400 mil. Cara, Isso Da é a Raíssa. Fora a VTube ainda. Fora a VTube. E o da VTube não foi só uma sequência ali de stories. Foram 4. Então, na primeira ação da VTube, ela se pagou. E aí, as outras foi lucro. No da Raíssa foi 804 vendas em 24 horas. Caraca, É chão, velho. viu? Na hora que... No outro dia, quando a gente acordou e viu lá 104 mil, eu e a Larissa ficou, oi? Porque o da Raíssa foi 35, no caso, né? Sim. Então a gente ficou, nossa... Já deu um ROI, pô. E ela, Raíssa, fez. E assim, algumas coisas interessantes. A Larissa já tinha feito ações com influenciadoras antes, certo? Tem algumas... É porque assim, no mercado, principalmente do público que nos assiste e vende nas nossas plataformas e tudo mais, é muito mais comum utilizarem estratégia de tráfego pago, WhatsApp, ou se não tráfego pago para uma página de vendas e assim sucessivamente. E o marketing de influência, ele é muito difundido no Brasil, mas mais para o mercado de e-commerce e assim sucessivamente.
algumas dúvidas que eu acredito que o pessoal tenha, e eu acho que vocês hoje, principalmente depois de várias ações que vocês já fizeram além dessa, costumo dizer muito isso com o Marcos. Eu acho que assim, você acertar uma vez em uma coisa pode ser que seja sorte. Agora, você repetir os acertos com consistência, peraí que tem algo a ser ensinado aqui, né? E aí, vamos lá. Primeira coisa, esses roteiros das influenciadoras e... Primeira coisa, falando sobre esse roteiro e como a publi foi feita. Foi algo que vocês direcionaram, vocês receberam esse direcionamento nessa primeira ação, inicialmente? Não, inclusive, essa pessoa que conseguiu fechar com a VTube, com a mãe da VTube e com a Raíssa, ela falou, olha, Lari e Jéssica, o Instagram de vocês, do jeito que tá, não dá pra receber uma influenciadora. Então, vocês precisam melhorar a página de vendas e vocês precisam melhorar o Instagram. Aí, a gente foi pra uma questão de organizar a casa mesmo, de realmente... estar preparadas para receber o público que ia chegar. E aí nós fechamos com uma agência do Rio. Inclusive, semana retrasada teve um produtor que veio me perguntar, Lari, vocês fecharam com ele? Fechei, eu super indico, eles são do Rio e tal. E aí, eles nos direcionou em tudo. A gente vai fazer assim, não compramos nenhum seguidor, nenhum. Tudo que tem lá na marca é realmente... verdadeiro e tudo mais. E aí eles nos direcionaram, roteiro, aí a gente aprova, o dia da semana, tem dia da semana certo de fazer, tem horário certo de fazer. Data do mês. Exatamente. A linguagem de uma não é a mesma da outra, porque elas se comunicam com o público dela diferentes. Então, assim, é tudo uma questão de deixar tudo muito bem organizado. E assim, a gente, hoje na Bilibid, a gente fez um pouco mais de 10 influenciadoras, mas nem todas deram um retorno como esse. Teve momentos que a gente falou assim, não, peraí, onde que foi que a gente errou? E é o que eu falo com a Jéssica, quando a gente não ganha, a gente aprende. Normalmente vocês fazem debriefing das ações, então. Tipo, a ação a gente investiu tanto, voltou tanto, por quê? E aí vocês tentam entender. Exatamente. E esse entendimento, ele é subjetivo? Tipo, vocês tentam descobrir isso meio que no feeling ali? Ou tem uma parte mais analítica, tipo, teve não sei quanto de alcance, não sei quanto de visita, da visita não sei quanto de conversão? Não, é bem analítico, na verdade. Massa. Porque, e tem que ser, né? Porque a gente tá falando de números ali, então, em números em tudo, em visualização, em clique, em vendas, em valor pago. Então, tudo é analisado bem matematicamente mesmo, pra gente saber aonde que foi. Teve muito clique, mas aí teve muita gente ali na página, mas não teve tanta gente no checkout, alguma coisa foi ali que a gente errou em algum ponto. A comunicação do nível de consciência da pessoa ao cair na página não estava alinhada ainda para receber a oferta, provavelmente. Aí o conteúdo do Story, às vezes, não preparou a pessoa para, você vai ser redirecionado para algo para comprar o produto. É porque o Store da pessoa, ela de certa forma é um anúncio. Sim. É a mesma lógica do anúncio, né? Sim. Chama atenção, aumenta o nível de consciência, prepara o cliente para ele cair num funil, página ali, o WhatsApp, etc. No caso de vocês, página, para a pessoa poder estar bem entendida e aí ter uma conversão. Então, a lógica de construir é a mesma, só que com risco proporcionalmente muito maior, só que também um retorno que a gente vê proporcionalmente muito maior do que um tráfego também. Exato. A lógica, querendo ou não, o negócio que você fala muito, que eu gosto muito disso, que quando você entende o conceito básico, o fundamento ele se aplica em todas as frentes que você vai fazer. Sim. Muda só o jeito de aplicar, mas a lógica básica ali sempre fica na mesma coisa. Exatamente. Não, e a parte boa também é porque na época que a VTube e a Raíssa entrou, elas fizeram vídeos, mandou pra gente. Nós usamos esses vídeos até hoje no tráfego. É isso que eu ia falar. É importante ter também essa negociação ali na hora de fechar. Geralmente elas colocam um prazo, né? Olha, vocês podem usar aí tanto tempo e tal. Então é importante, porque o influenciador hoje não é barato. Então a gente tem que sugar ali o máximo possível da imagem delas na marca pra trazer o máximo de retorno possível. Então hoje o vídeo da Raíssa e da VTube são os que mais vendem. Principalmente porque mesmo que a pessoa não seja a audiência dela, por ser um nome que tem muita audiência, fala, opa, pelo menos eu sei quem é. Exato. Já é totalmente diferente. Mesmo que você esteja fazendo um anúncio para um público frio, por exemplo, não é tão frio assim. Sim. Fica um pouco morno, parada. Sim. É daí que, inclusive, tem muita gente mal intencionada que pega inteligência artificial e sai usando rosto de famoso, enfim, para um outro viés. Pra tangibilizar isso aí, só entender aqui então, Larissa. O que vocês fazem? Vocês fecham uma publicidade com uma influenciadora. Vamos supor, puxei a Lara ali e fiz uma publi com a Lara. Quando vocês fecham uma publi com ela, não é só uma sequência de stories.
É o Stories ali, às vezes um post em collab, vocês têm o direito de usar a imagem dela e aquele vídeo por um tempo pra rodar anúncio. Sim. Vocês usam aquele material durante um tempo no Instagram dela, Sim. no Instagram de vocês, pra poder Sim. gerar Provavelmente colocam ela na página como... página de venda. Sim, Depois- Com Depoimento. certeza, é. Com Inclusive, certeza. se for na nossa página, tem lá. Tem Aí vem uma VTube, tem... quinta-feira, vem um... Como é que fala na quinta-feira? Quando você repete o TBT. negócio? TBT, coloca o vídeo novo. Vocês Exatamente. usam o Isso. material durante um tempo. O único ponto disso que eu assim não recomendo é a questão de post ali no feed. Não recomendo. Porque o que a gente faz? A gente não tem um retorno tão significativo como stories. Então, o que a gente faz? A gente pega ali a gravação... Inclusive, a Raíssa, as primeiras ações dela, ela gravou a gente, e tudo isso no choro mesmo. Além dos stories, tem como ela fazer um rapidinho só pra gente rodar tráfego, ou só pra gente postar aqui no nosso Instagram, e aí a gente vai e posta. Inclusive, nos fixados lá da Bilibid, tem... um da Raíssa e outro da VTube, que a gente pegou dos stories dela e colocou lá. Isso. E colocou nos fixados. Nós Então que tem o rosto postamos, dela no lá. caso. Então, essa questão de collab não traz tanto retorno Porque em é caro, vendas. é caro. Elas... E encarece muito a É ação. mais caro a ação com o collab no feed do que o Sim, stories, muito. então. Sim, É. então a gente só faz os Os stories, stories. porque se for pra fazer collab no feed, Fica muito caro. fica o dobro e o retorno Não é o dobro. não é o Se dobro. você Pelo for parar pra vídeo. pensar na lógica de conteúdo, o feed de Instagram hoje ele é muito mais pra quem não te segue do que pra quem te Isso, segue. Sim. exatamente. Então, se vai postar no dela ou se vai postar no seu e impulsionar, por exemplo, o impacto É E o diferente. que é bom? Na hora que a influenciadora vai entrar, a gente já faz o post junto lá no feed, porque as seguidoras entram na página, E já vê começa lá. a curtir, começa a comentar, e aí É. cresce o próprio Engajamento. feed ali, já cresce com elas entrando. E com a atualização dessa última do Instagram lá, que o meu Instagram atualizou, ele foi pra versão nova, Aham. que vai mudar. Ele virou um TikTok, basicamente. É for you. Então, o que você posta não vai pros seus seguidores mais, agora vai pra quem não te segue. É. E o que tá bombando é Reels Test também, que é pra quem não te segue. Então, o feed realmente ele Sim. deixa de ser indiferente no caso. Eu não sabia que encarece a Encarece. ação usando o feed. Encarece. Então, Encarece. todas as nossas ações, nós fizemos Só stories. stories. E com influenciadoras menores, de humor, aí a gente usava o feed. Mas a gente já sabe que o feed mesmo a gente usava só por usar pra ter uma autoridade ali. É. Mas não se paga. E pra ter uma noção de número, assim, hoje o que vocês consideram saudável de investimento numa ação para retorno? Beleza, vou fazer uma ação da Raiz, vou dar um exemplo. 35 mil. Qual que é o mínimo de retorno que vocês esperam, que vocês acham que é saudável? Porque tem custo de produto, De tem tudo. custo de envio, de logística, de equipe, de time, de Custo, marketing. sim. Tem uma série de custos que é agregado. O que Aham. vocês consideram saudável de No retorno em cima mínimo, disso? assim, durante ali, pelo menos os primeiros dias que dá pra... Porque não é a venda só nas 24 horas. Os stories duram 24 horas. Mas ainda continua ali durante a semana, até porque tem gente que gera Pix, aí entra automação pra recuperar e tudo mais. Então, eu acho que num investimento de 35 mil, o mínimo que tem que retornar é pelo menos uns 200. É no mínimo. Não, geralmente é 3 vezes mais, né? Porque tem que pagar É, ação, no mínimo paga tem que produto, paga logística. E aí... Pra empatar Imposto e tudo tudo mais. É. Exatamente, tem que ser 3 vezes mais. Porque se não bater 3 vezes mais, Então, por pode exemplo, ter certeza que a gente 35. ficou no prejuízo muito feio. 35 mil, por exemplo, tem que voltar no mínimo em uns 100k 100. pra, pelo menos no o mínimo, prejuízo não deu. exatamente, E o pra- ideal é que volte pelo menos uns 200. E Tem que a gente voltar uns fez 200, pelo muito, menos. na Pink Magic, a gente fez muita ação com microinfluenciador. Comentei com você, né? Só que os nossos resultados não foram tão legais. Primeiro, porque a gente fazia era feed, não era Exato. igual vocês fazem stories. E uma coisa que eu notei, que aí vocês vão ter mais experiência que a gente. Eu meio que dividi influenciador em 3 categorias. Que era influenciador que era mais pra branding, que a gente entendeu que alguns caras grandes não têm conversão. E Exato. esse viu muito mais pra ser um rosto e eu trazer confiança Sim. pra marca. A gente tinha influenciador de conversão, que esse é um caso da Raíssa, que Aham. beleza, mesmo que seja pra brand, tem É. mais trazer volume de venda. Sim. Isso. E outros que a gente usava, no caso a gente usava na Pink Magic, era pra reconhecimento de marca. A gente tinha muita micro-influenciadora, sei lá, custava R$0, fazia em permuta, mas que Sim. gerava vídeo, gerava conteúdo, gerava Sim. matéria em feed, a gente podia usar pra anúncio. Aham. Aí eu tinha dividido nessas 3. Como é que Aham. vocês separam? A hora que vocês vão encontrar, como é que vocês acham quem são os melhores É influenciadores? isso que estamos fazendo agora. Na né? verdade, tem até uma ferramenta, eu vou te mandar o link, que é a Social Blade, que aí a gente joga lá o Instagram. Mas assim, de cara, quando a gente olha o perfil da influenciadora, ali, porque hoje em dia todo mundo compra seguidores e compra isso, compra aquilo. Então, como decifrar o engajamento mesmo dessa influenciadora, se vai ter retorno em vendas ou não. Então, assim, além dessas ferramentas que a gente utiliza, a comunicação dela bate com o nosso público-alvo. Então, a gente entende o nosso público, o que é a mulher que usa Bilibid, ela sente, qual é a rotina dela, entender o público, e aí a gente pega o Instagram da influenciadora, as visualizações nos vídeos tem que ser pelo menos 10% dos seguidores dela. Pelo menos, no mínimo, porque se não for, não dá.
E os comentários é 2%, né? Tem que ser. As Então, visualizações em story? em ou- vídeos. Em vídeos, Lá nos vídeos nos dos próprios Reels. Reels. É. Tem que ser pelo menos 10%, porque senão o engajamento dela não é tão bom. E aí entra a ferramenta, entra a equipe, a gente acompanha, não é assim, a gente olha aqui e fala, não, deu certo. Não, a gente acompanha essa influenciadora, vê a constância dela ali de trabalho e tudo mais, como que funciona. E é isso, quantas publis ela faz no dia, quantas publis ela faz na semana, porque isso também impacta. Tem Você fecha com a basicamente influenciadora. um estudo do influenciador antes de decidir se vai fechar com ele ou não. Vocês dão uma Exatamente. acompanhada ali por Sim. alguns dias pra, Sim. cara, faz sentido. não faz, Exatamente, exatamente. Geralmente eu já fico sondando antes, né? Já vou salvando as influenciadoras que eu quero. Aí já acompanho, já mando. Olha, eu tô querendo essa, ver o que dá pra fazer. E aí acompanho. Agora, a questão de permuta, pra gente também tá sendo muito bom. Nós enviamos, nós temos uma equipe que seleciona micro-influenciadoras pra gerar vídeo. Pessoas comuns também, que tem 3 mil seguidores, mas que está apta ali pra gerar vídeos, Conversa criar conteúdo. bem, Isso. Porque nós oferecemos afiliação ali pra ela. Hoje a gente oferece afiliação pra elas de 10%, pra elas entrarem e divulgar o próprio link. E elas gostam. Sim. E elas gostam, porque além Recebem delas o receberem, produto. além delas receberem um produto, elas recebem E também sabe o que, que eu comissão. sinto? O mercado de creator é muito diferente, né? Muito 10%. 10%. Um afiliado, se você não pagar Se não pagar 50, acabou, você não tem afiliado. o cara Exatamente. é muito doido. E Não. isso eu acho que é por causa da E por isso- sofisticação da parada. É. Sofisticação que eu digo é assim, há quanto tempo isso vem sido, Sim. sabe, desgastado, vamos assim dizer. Né? É um mundo assim, Educado. foi criado um mundo paralelo, né? Demais. Existe uma grande marca que tá no mercado, eles oferecem 10 centavos por venda das micro-influenciadoras. É muito pouco. Se vocês verem o tanto de gente divulgando, e é muito pouco. Doideira. Então, assim, esse é o intuito agora da marca. Só que, você sabe o que eu vejo? Micro-influenciador, por exemplo, para se associar a uma marca que já teve uma publi de grandes influenciadores, pô, é a marca que a VTube já fez É muito publi mais pra fácil. eles. Eu quero, nem que seja só me manda o produto que eu quero postar. Quero me associar a esse Sim, negócio. porque a partir do momento que o micro-influenciador se associa à sua marca e sua marca passa a ser um objeto de desejo de Sim. micro-influenciadores, assim, ele quer conquistar as primeiras publis dele. Uhum. Então, ó, eu já fiz ação pra essa marca que a fulana também fez. Pra Fazer ele portfólio. Pra ele é um ativo indireto de, tipo assim, ele vai ter mais, como que eu vou dizer, mais probabilidade comercial de fechar Sim. outras publis por meio da sua, que A é só nossa por maior usa como intenção com a portfólio VTube também. foi isso. É. Foi de gerar uma visibilidade, autoridade ali para outras associação. marcas, influencers nos procurar. E aconteceu isso. Aí percebe que esse investimento não ficou só ali na questão da semana que ela fez a publi, não. Vai muito além. Traz muitas outras influenciadoras. A gente tem o sim de muitas outras influenciadoras, Total. micro-influenciadoras que ali A afiliadas, dificuldade né? que vocês Influenciadoras estavam tendo afiliadas. de, não, produto de sexualidade, não quero. Não, mas a VTube fez, então deixa eu entender. Exatamente. Era Então, isso. Então, o nosso perfil é outro. Talvez eu queira, não sei. Exato. É Mas- isso. mesmo. E aí, sobre a composição da publi, tem algo estipulado quanto a quantidade de stories, são todos em um dia, ou vocês fazem, tipo, vamos fazer uma semana ali de novelinha, ou de fazer um suspense? Ou Não. é algo já objetivo? quando A normalmente gente, acontece? inclusive, já até errou nisso no início. A gente fechava ali combo de 3, 4 sequências de stories. A sequência de stories são 3 stories no dia. Sim. Então, a gente fechava ali pra cada influenciadora a média de 3, 4 combos de stories. E assim, o primeiro é o que mais tem resultado. Aí o segundo já vai diminuindo, o terceiro também, o quarto também. Então, o que nós indicamos? Ao invés de você pegar o investimento todo em uma única influenciadora e fechar 4 combos, pega o seu investimento e fecha um combo com cada influenciadora. Testa, né? Que aí o resultado vai ser muito melhor. Sempre vai ser o primeiro resultado, que é o boom, só que pulverizado em mais pessoas. Exatamente. Entendi. E vai ser o vocês- rosto da Vocês pessoa. sentem diferença em fazer outras ações? Por exemplo, você fez uma ação com a VTube. O prazo entre conseguir fazer uma ação, uma primeira e uma segunda para ter bom resultado, vocês já testaram ações tipo semana seguida, e o resultado mantém, ou o resultado cai? Por exemplo, o que a gente tende a fazer agora na marca a gente fez, por exemplo, com a Raíssa. A gente fez 3 sequências de stories com a Raíssa. Foi. A gente fez uma, na outra semana a gente fez a outra, e aí a gente percebeu que caiu. E aí a gente pulou um mês e fez um mês depois.
E aí agora, e aí, dá pra fazer com a Raíssa de novo? Dá, só que aí a gente tem que vir com novidade. Aí a gente vem com cosméticos. Isso é uma parada muito interessante. Porque a pessoa, assim, eu fiz a primeira, deu bom, vou repetir de novo. E não só isso. Aí já quer fazer sempre, não vai dar um resultado. E não só isso, mas assim, uma coisa que eu sempre tive o pé atrás nas minhas operações de venda de produto foi a imprevisibilidade de trabalhar com tráfego de influencer, com marketing de influencer, né? De tipo assim, pô, é um custo-benefício, um risco, né, muito maior do que o do tráfego. O tráfego é o seguinte, no dia eu invisto R$1.000, eu sei se deu bom ou se deu ruim. Sim. No outro dia eu decido se eu vou investir 500 ou se eu vou investir 3.000. No caso da influencer, não. Às vezes você tem que pagar ali 20 mil, 30 mil, 15 mil, enfim, uma lapada só na expectativa de dar certo ou não. A partir do momento que você cria uma base de influenciadoras que estão associadas à sua marca trazendo retorno, essa parada que a Larissa falou de, eu joguei para um mês depois. Você consegue criar um cronograma e manter uma estabilidade de faturamento. Não depender de uma ação por mês. Mas, toda semana você tem 2. O mês tem 4 semanas e meia, vamos colocar aí. 4,5 semanas. Toda semana, ou seja, eu vou fazer 8 a 9 ações por mês, 2 rodando por semana, por exemplo. E você consegue manter faturamento constante. E é isso que a gente faz. Nós não fazemos mais combos. Não fazemos. É uma sequência de stories por mês de cada influenciador. Mas que aí você sempre tem o efeito boom do primeiro. Sempre exatamente. Em novembro, na Black, a gente fez isso. E rola algum tipo de aquecimento? O negócio foi você introduziu o assunto de influenciadores, eu acho que antes da hora, cara. Que eu sou um cara com viés técnico. Eu gosto demais, sabe? Eu gosto de coisa técnica. Eu gosto de ver um negócio. A gente ia falar aí a sociedade de vocês e tal, sabe? É que eu não sabia de coisa que funciona, coisa que dá dinheiro, entendeu? Coisa pessoal a gente põe no Instagram. No máximo. Vamos lá. Gente, eu achava que o colérico era o Rafael. Produtividade. Eu achava que... Temperamentos, né? Estudando sobre temperamento, tem o sanguíneo, o colérico. Eu jurava que o colérico tava aqui. Não, mas eu e o Marcos, a gente tem um perfil parecido. A gente é bem parecido? Mas eu achava que era sanguíneo colérico. Não, eu não vejo o Marcos sanguíneo, não. Gente, pois colérico agora é me comunicativo? É a Jéssica. Eu trouxe a conversa pra um lugar... Isso. E o sanguíneo, como que é? O sanguíneo, ele é mais comunicativo, ele é... Assim, ó, ele chegou... Ele é a pessoa que todo mundo vai cumprimentar, porque quer conversar a Jéssica. É a Jéssica. O colérico não, ele é mais assim, centrado, ele quer resultado, ele quer resultado. Esquece história, tô um pouco mexendo pra história, eu quero o resultado. O sanguíneo não, ele é mais... Um pouco mais romântico, né? O colérico, meu Deus, o colérico é uma máquina, eu sou da galera e o Rafa é o cara mais... Tanto que a gente tava falando, chegando aqui no podcast... O Marcos comentou comigo. Ele, nossa, a última vez que eu te vi foi em São Paulo. E eu já voltei. Eu tô morando em Goiânia já tem uns 40 dias. Você tá morando Vocês estão aqui? morando aqui? Ele Voltei. Eu não sabia, não. Ele tá morando aqui, mas ele não estava morando aqui. As malas e as roupas dele estavam em São Paulo, mas ele estava aqui em Goiânia já há 90 dias. Ele só voltou pra buscar mudança. E aí, ele tá aqui há ele muito vai pro tempo. escritório todo dia. Eu fico na minha casa, concentrado, porque eu vou pro escritório, todo mundo fica falando comigo e eu não produzo, então na caverna ali, sabe? Aí ele, a última vez que eu te vi foi em Cada São um Paulo. com perfil. Eu tô vendo ele agora. Eu vejo ele às vezes na academia. É isso. Mas vamos lá, voltando agora pro assunto da influencer. Vocês costumam fazer aquecimento ou a sequência de stories, vamos supor, a sequência de 3 stories ou 4 stories, já é venda? Ou não, vou fazer uns 2, 3 dias antes de um story dela falando, eu tô usando um produto. Não, a gente já vai pro... Já vai pro pra pênalti. Porque esse aquecimento vai cobrar também, então não dá pra fazer. Não dá. Não dá, então. Dá pra fazer uma pequena introdução nos primeiros stories, então é um cronograma que segue no briefing, que é o que ela vai falar. Então, claro que dá a forma dela, de uma forma bem natural. O que a gente tenta trazer muito pra marca é a questão de humor. Então, de assim... humor e também, assim, ela trazer a história dela, né? Nossa, tava com muita dificuldade, pós-parto, porque eu não tava conseguindo mais ter a mesma frequência. Entendi. E aí ela traz aquela dor dela ali naquele primeiro. E a galera que acompanha ela já tá ciente já sabe, de que, exatamente. A ideia... Realmente pode estar rolando isso com base no contexto do que eu já acompanho. E aí tem uma identificação, enfim. A ideia é que ela comece a ação não parecendo que seja uma ação, que ela vai falar de um produto. Então, ela começa contando uma história dela e tudo mais. São as melhores ações, que é a influenciadora começando ali, falando da história dela, falando das dores dela pra conectar e tudo mais. E aí, no final, ela vem com a solução, que é o produto. Então, a ideia é que ela comece e o público veja que não... Inclusive, a gente não suporta influenciadores que colocam lá publi logo na primeira. Isso mata a ação. Mata. Então, Até porque a audiência que vê publi... Exatamente. Não vou comprar nada agora. Agora, se não tem, ou se ela traz... Se ela traz ali uma naturalidade, o resultado é bem melhor. Nossa, vocês palestraram num evento que a gente fez no final do ano passado,
e vocês mostraram lá no palco, eu vou ver até se tem como a gente, às vezes, pedir pro editor, se não tiver, não Sim. tem problema, mas assim, colocar essa ação que vocês mostraram lá no Aham. palco, que foi de uma naturalidade da influencer. Nossa, raiz. Foi da Raíssa, né? Foi da Mas raiz. teve uma afiliada engraçado também e que tal. fez. Foi a Fabi. A Fabi, ela foi a primeira influenciadora que ela foi afiliada, ela custou zero pra gente. E ela trouxe muita questão do humor. E um dos vídeos dela, que foi um que a gente passou lá também, ela começou assim, já contando a história e falando. Ninguém falava que ela ia vender um produto. Eu falei, gente, aonde que vai entrar o Bilibid aqui? Que assim, Sim. que horas? E aí, e ela prendeu a atenção do público. E foi muito bom. Ela vendeu muito nas Foi. primeiras ações da Fabi. Isso é um negócio legal. Eu vejo isso porque, por causa da Lara, né? A gente lá, por exemplo, a Lara não faz ação com um link de afiliação. É Aham, pagamento. Influenciador é dinheiro. Sim, Hoje você não consegue trazer influenciador. Eu acho que talvez antigamente seria um pouco mais fácil Sim. trazer, mas hoje em dia você não faz mais Não público faz. com um link de afiliação. Não existe Sim. isso. É Os caras pra, aceitam. pra Não, influenciadora grande. não assim, aceita. não, é só micro-influenciadoras que querem divulgar é. ali com 10 mil seguidores, 20, 50 mil seguidores. Aí... A Fabi, ela foi um caso específico porque ela já trabalha como afiliada em outros produtos também. Então, aí nós fomos até ela e tudo mais, e ela falou assim pra gente antes de aparecer VTube, antes de tudo. E aí, até na ação da VTube, a gente deixou ela lá no fixado, que era pra falar assim, olha, você acredita na marca ali no começo e tudo mais. Sim. Então, ela foi um caso específico porque ela já era afiliada de outras marcas, ela já trabalha com isso, inclusive ela dá mentoria pra isso, de ensinando mulheres que trabalham em casa e tudo mais. E aí ela aceitou fazer a marca. E ela é uma influenciadora afiliada, ela tem mais de 1 milhão, acho que já, de seguidores. Já é acostumado. É. É outro. Mas, mano, eu tenho uma cabeça meio que de linha de produção da parada, de conseguir imprimir escala nesse tipo de coisa, sabe? Uhum. E beleza, ela era uma afiliada que já tinha um perfil compatível e uma certa facilidade em executar isso. Essa facilidade, esse perfil compatível, essa predisposição, ela pode ser inserida por meio de ensinamento, Sim. de educação e assim sucessivamente. Exatamente. Vocês não acham que faz sentido, às vezes, vocês, por exemplo, que já falaram que tem pessoas que ficam no time de vocês, algo nesse sentido, que buscam micro-influenciadores para mandar o produto, fazer permuta e ter mídia, e essa mídia usar em tráfego, assim sucessivamente. É treinar essas micro-influenciadoras, sim. fazer algo gravado e falar, ó, eu vou te dar os produtos, um treinamento que vai te ensinar sobre a como fazer, com que frequência, com que intensidade, de que forma, para qual link, para não ter que sempre, tipo, link de influenciadora, você ter que ensinar toda vez, vai na plataforma, pega tal. Deixa isso gravado e coloca como um pacote de entregável para essas micro-influenciadoras. Sim. E colocar escala nisso. Ensinando elas Doida. como que vende ali, né? Eu já pensei nisso e é algo que eu até penso não só na Bilibid, mas também no pessoal que vocês já conheceram, que eu levei no escritório, que a gente já tá iniciando. Eu não vou falar o nome porque senão vai dar spoiler da marca nova que tá nascendo. Mas é algo que dá pra fazer na Bilibid, nessa outra marca, porque existe muitas mulheres, novamente, solucionar as dores, né? Tanto do público que usa o Bilibid, mas também das mulheres que estão em casa, que tiveram filhos, que estão sofrendo com essa questão de libido e que também precisam de uma renda. E que também conhecem outras mulheres que podem ser clientes exatamente, do produto, e que tá ali postando, não precisa Total. nem ser ali. Eu já vi mulheres assim, com 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, fazendo e vendendo e tendo a renda ali. E isso funciona. Se você pega ali várias mulheres Shopee faz nisso, isso, né? Shopee. Sim. dá muito resultado. É um time de mulheres, esse é o intuito, um time de mulheres vendendo a marca e ganhando com que isso. aí a audiência da pessoa que é a marca por trás do produto se torna, tipo, revendedores do produto, sim. mas num viés natural de indicação. É. Ó, usei, gostei, tô recomendando. Exato. Só que faz isso na frequência de a cada 2 semanas, ou uma vez por mês, por exemplo. Exatamente. E, pô, a mulher às vezes ganha 3 mil. Numa dessa com ação faz 2 mil a mais, quase dobra a renda Sim. em comissão, enfim. Sim, De um exatamente. produto de fato que depende da linha de comunicação e com quem que ela tá falando, que as pessoas de fato precisam. Exato. Então, ainda Não, e não só resolve o precisam, problema, mas né? a gente tende a atrair pessoas similares a gente quanto à audiência, pessoas que nos acompanham, Sim. pessoas que a gente tem amizade, assim, sucessivamente. Então, se for um produto bom pra ela, tem a tendência de ser pras pessoas Sim, que sim. acompanham ela também. Que Exatamente. seja 1.000 pessoas, 2.000 pessoas de audiência, Sim. sabe? E é muito doido isso, velho, porque se a gente para pra pensar em fazer um produto associado ou vinculado a uma marca de uma pessoa que tem uma grande audiência, assim, vamos supor, vou jogar hipoteticamente, tá? Essa pessoa tem 1 milhão de seguidores. Para encontrar 1.000 pessoas que tenham 1.000 seguidores e essas 1.000 pessoas revenderem um produto, se você Sim. for olhar a audiência combinada, é quase que o dobro de potencial de volume de venda do produto, sabe? Exatamente. E sistematizar isso com algo gravado e
e rolando nessa lógica de linha de Ensinando, produção. Sim. É interessante. Isso funciona muito. O mercado, ele muda a todo tempo, né? E eu mesma tenho isso comigo. Eu não tenho receio de falar de estratégias, de falar do que nós fazemos e como nós fazemos, porque o grande X da questão de uma marca não é ali uma estratégia em específico, de pegar, não, agora eu vou pegar ali várias influenciadoras, dar 10% de... Não, as estratégias elas sempre mudam. Então, o que tem que ter na nossa cabeça como produtoras, e até de outros produtores que estão assistindo, você tem que ser o estrategista da sua marca. Total. Não só pegar ali as estratégias de quem tá dando certo, porque ninguém tem que conhecer mais o público-alvo do que você que vende o seu produto. Então, assim, é isso, sabe? Eu não tenho receio de falar de estratégias e nem nada disso, porque as algo estratégias particular, sempre mudam. né? Mas sempre mudam. E a gente tem que ter uma mente estratégica na marca, senão... A gente conversou essa semana, né? Eu falei que a gente tava fazendo... Cara, a gente tá aplicando um negócio aqui, tem uma galera aplicando estratégia X. A gente testou 1, 2 vezes, cara... Não vai o negócio, por quê? Porque não foi a gente que criou isso aqui. Sim. Não é o jeito que a gente pensa, não tá encaixado no jeito que a gente sabe fazer. E o Exato. contexto pro seu produto, pra sua vou audiência. voltar o negócio inteiro, vou fazer do jeito que eu sei fazer e que eu gosto de fazer e vai dar bom. Porque Exatamente. às vezes um dos problemas principais do mercado é o fato de todo mundo Só copiar o amiguinho. Só copiar, Só exato. copiar. Ele não tem tempo pra parar e pensar, ele prefere copiar do que parar e entender a lógica por trás. Volta de novo no assunto, não tem fundamento nenhum. Não tem Não fundamento. sabe a base do negócio, não consegue adaptar o que você tá fazendo. Porque, ó, o que a senso gente conversou crítico, né? até agora, estrutura de stores, Sim, que eu uso, a lógica de stores, é a mesma lógica de construção de anúncio. exato. A copy que vocês usam pra fazer stores é uma copy que ela é 100% uma mesma copy, poderia ser gravada por um modelo dentro do estúdio e poderia rodar de anúncio. A lógica ela é muito similar. Sim, A ação conversadora é a mesma coisa. A estrutura de página de venda sim. é similar do mesmo jeito. Então, assim, o fundamento era aplicar para as duas coisas, só que vocês adaptaram Sim. a mesma coisa que a galera usa para um venda direta, para um X1, etc. Só que você adaptou para um marketing influencer. Mas a base do fundamento ela continua sendo a mesma. Exatamente. Sabe? Mudou só o formato Até de execução do negócio. até porque quem compra é gente do mesmo jeito e tem As as mesmas mesmas, pessoas. dificuldades, anseios e assim sucessivamente. A galera negligencia isso pra só copiar de maneira explícita o que o outro tá fazendo. E Exatamente, é isso. ignorando Copiar contexto. produto e copiar estratégia. E não funciona assim. Não funciona. Assim, por exemplo, a gente tem lá no nosso perfil as influenciadoras. Podem tentar pegar lá uma influenciadora, tentar fazer o mesmo nicho, um produto que é pra sexualidade, fazer com a mesma influenciadora. Pode ser que o resultado não seja o mesmo, porque não é feito como nós fazemos. Então, cada pessoa tem um nicho específico, um produto em específico, e funciona uma estratégia em específico. Então, não é porque a gente tá fazendo dessa forma e tá dando certo assim e tudo mais, e só copiar e colar vai funcionar, não. É Tanto para que- além mais sobre disso. Tanto que- entender e Foi replicar. pensado. Exatamente, Tanto exatamente. que já fizeram a ação com a Raíssa A gente até também. mostrou lá na palestra. Uma outra marca fez exatamente a ação com a Raíssa, o que pra gente deu 90 mil no dia, e no outro dia já tava batendo quase 200. Pra esse produtor, deu 1.700 em vendas. Eu mostrei lá o Caraca, antes e depois. O mesmo. Eu falo A assim. mesma influenciadora. Tá vendo que não é simplesmente pegar a influenciadora e fazer? Não, você tem que ter toda uma estrutura pra fazer. É aquilo que eu sempre falo, entender do seu público, fazer um negócio bem feito, que as pessoas querem algo fácil, né? Sim. Querem, não, vou contratar aqui uma influenciadora e vai vender. Não é assim. É preguiça. a É palavra. preguiça, exatamente. Então, assim, já que vai fazer, faz bem feito, sabe? Faça bem feito, faz um negócio que realmente é pensado, é calculado, é analisado, porque senão não vai dar Não, certo. porque assim, nós temos a equipe que faz o brief pra gente. E todas as vezes a gente refaz, Refaz. porque se for aquela coisinha assim, técnica, oi, tudo bem? A gente aqui, não eu quero. aprova. Esse eu falei, produto Chain voltando não. Não, teve uma Não é influenciadora. apresentação de produto. Não é Não é. apresentação. Tô falando sobre mim E aí até entra o porque produto. as É outra pessoas parada. compram histórias. Não adianta. Total. Elas não compram o produto, elas compram a história que a pessoa tá passando ali. O que é, por que ela tá passando por isso no casamento. Nossa, o Believe é a solução. Então a gente muda brief assim. Não, teve uma constantemente. ação ano passado, a gente fechou com a influenciadora, pagou a influenciadora. Chegou no dia dela fazer, ela mandou pra gente aprovar. Nem a equipe, nem a gente aprovou. Não é assim. Ela não tá falando de libido, ela tá falando de disposição só. Aí mandou ela refazer, ela refez. Foi 3 vezes, a gente não aprovou. E cancelou a ação.
Por quê? Caraca. É uma questão que, se não for, porque é dinheiro. Então, assim, se não for pra fazer como tem que ser feito, com o entusiasmo que tem que ser feito, com a entrega que tem que ser feita, é melhor não fazer, porque senão vai dar prejuízo. E Então, o é ser prejuízo, criterioso mesmo com essa questão de aprovação de material, entendeu? E quando dá um prejuízo, não é o valor que você investiu ali na influenciadora. Tem os frascos que saiu da logística, tem Frete. valor tem frete, tem tudo. Então, assim, é um baita de um prejuízo quando uma influenciadora O não risco não do bate. produto físico comparado com o infoproduto é muito maior. Muito. É muito maior. Muito maior. Muito Porque tem maior. muitos custos. E não é, e aí, novamente, naquele iniciozinho ali que a gente começou, não é porque uma ação não deu certo que as próximas não vão dar. A minha primeira ação com influenciadora estourou o estoque. Que, assim, explodiu, vendeu muito. A segunda, eu falei, essa daqui com 300 mil seguidores deu certo, vou fechar com a de 1 milhão. Não vendeu nada. Então, assim, não é... E a gente corre risco de acontecer isso. Não é porque em uma não deu certo que tem que parar. Não é porque um anúncio ali não deu certo, vai parar? Não vai. Sim. Você vai replicando, vai melhorando, onde que eu errei, o que eu tenho que fazer. E é isso, a gente focou nessa questão de influenciadora, micro-influenciadoras, e a Jéssica vai vir mais forte agora com a imagem dela. E é basicamente isso, para construção de branding da marca, pessoas falando, pessoas compram pessoas. Sim. E é tão verdade que nós trabalhávamos com garantia de satisfação de 30 dias. E aí, às vezes, a mulher reclamava lá, não fez efeito. Aí eu falava assim... Mas como é que tá suas emoções? Como é que tá? Começava a chorar. Ela começava a chorar. Nossa, às vezes é isso mesmo. Eu falei assim, tá vendo? O suplemento, ele é mesmo pro seu corpo e tudo. Mas, ó, vou te mandar aqui um treinamento gratuito. Só pra você entender que as emoções também contam. Pronto, não precisava devolver o dinheiro. Mas assim, só pra entender. Aí tanto você que gera também um gatilho de reciprocidade nesse cliente. Demais, total. Aí ela fala assim, peraí, a dona da marca, né, me mandou um negócio aqui e Nossa, a tal. maioria das mulheres Aí, chega no assim, Instagram falando, nossa, não fez efeito. Eu falei assim, como é que tá suas emoções? Me conta. Como é que tá a comunicação com seu parceiro? É Me isso. conta. Acabou. A semana passada mesmo a gente fez alguns disparos para algumas clientes, justamente para ver, né, como que tava o resultado e tudo mais. Percebe que vai além de se preocupar com o faturamento em si, com total. vendas em si. Então, assim, aí a gente foi e deu uma bonificação lá para elas. Óbvio, o foco é venda, mas a gente se preocupar também. Como é que foi o produto? Se tá tendo resultado? Enfim, e a gente, assim... Eu falei, amiga, como é que pode? Os depoimentos, vocês acham que é engraçado a Jéssica falando sobre o assunto? Os depoimentos é melhor. A mulherada. Eu adorei. Eu adorei. Foi E ótimo. isso é muito bom. E importante também, né? Massa. E eu tô vendo que vocês estão indo, inclusive o pessoal tá vendo ali também na câmera, que tem mais produtos além Sim. do encapsulado. O produto do MEI, que é aquele potinho de cápsulas ali, eu acredito que foi o primeiro, né? Sim. Foi. E aí vocês estão em lançamento agora, nesse exato momento, de outros produtos, fazendo isso se tornar uma linha. Virar um O que que vocês e-commerce, estão... né? É, massa, um Você quer e-commerce. montar na câmera? O que vocês estão trazendo Onde além tá a câmera? do encapsulado? 3, eu acho. Essa aqui. Eu acho que pode ser, por ser laminado, pode ser que não dê pra ler, mas sem problema. A ideia é mais ver a lógica do que se trata o produto mesmo. Nós Tem. queríamos ir muito pra... Vou deixar a Jéssica falar agora. Aí. A gente queria... Prepara o spin na câmera. A nossa intenção sempre com o Bilibid, na verdade, com a cápsula, foi mostrar para as mulheres que sexualidade, que prazer feminino é essencial. Não é para mulher da vida, não é isso. É essencial, é pro casamento, é algo puro, né? É algo que é essencial. Então, por que não aumentar essa linha do prazer, né? Então, além da mulher aumentar a energia à disposição pro ato, que é usando suplemento, nós vimos... Não, e aí entra uma questão, né? Estratégico. Agora porque começa. Agora a vai mulher, ela o quê? Ela tava sem libido. Ela não tava fazendo nada. Então aí aumentou a libido dela e aí a gente melhora o que aumentou. A mulher, ela precisa de estímulo sensorial, principalmente. Ela precisa sentir, ela precisa ouvir, ela precisa ver, ela precisa comer, ela precisa de estímulos sensoriais. Então, nós fomos para essa linha. Então, sabemos que muitas mulheres têm desconforto com axila, com virilha, então a gente veio com o clareador e firmador, porque não adianta só ficar aqui, ó, bonitinho, tem que estar tudo nos trinques, né? Porque vai mostrar lá pro maridão o negócio depois tá envelhecido, não dá certo. Então veio com cero, firmador e clareador. Viemos também com hidratante beijável, porque eu estava cansada de, vai fazer um negócio, aquele gosto de creme ruim na boca, porque você não pode dar um beijinho. Agora é a hora que eu entro debaixo da mesa. Não pode dar um beijinho Ela vai chegando pra no trás, braço nem nada, que já fica que trem ruim. Então a gente veio com hidratante beijável, então você pode passar tranquilamente, pode fazer aquela massagem, lembrando que sempre de baixo pra cima pra aumentar a circulação, né? De baixo pra cima não, de cima pra baixo, pra aumentar a circulação pro sangue lá pra baixo pra dar certo.
perfume de calcinha, porque o sexo, eu falo, começa já na mente, principalmente da mulher. Então ela borrifa ali o perfume de calcinha, ela fica com aquele cheiro, ela já vai entender assim, poxa, hoje eu vou ter prazer, hoje eu vou ter prazer. Então é importante ficar pelo menos cheirosa pra dar vontade. E por último, o gel deslizante beijável, que ninguém aguenta aquele. Você vai fazer um negocinho ali, aquele gosto de baba seca na boca, não dá certo. Não dá certo. E aí quebra o clima, porque ninguém aguenta fedor. Então, por isso, a gente veio com um gel estimulante beijável pra o oralzinho ficar bem gostoso, né? Tá gostoso bom. mesmo, de verdade. Então a gente veio com a linha pensando mesmo no prazer da mulher, no prazer do casal em conjunto, que eu acho assim, isso aqui é estímulo sensorial. Cara, eu acredito muito mais nisso aqui Linha de produto. do que, por exemplo, ter um produto que você... O que é normal, tá? Não falando que é o caso de vocês, longe disso. Mas assim, o que é normal no mercado, principalmente no mercado de Nutra? O cara não se preocupa com o produto, com a marca. Eu vi que é Believe. Believe se tornou a marca de uma sequência de produtos. O cara, ele tem uma oferta descartável, que ele às vezes paga R$7, vende por 200 a unidade, queima aquilo usando o Drauzio Varela, e daqui 6 meses ele mata aquilo e vai fazer outra coisa. É muito diferente de você... Tipo, isso é voo de galinha. Você bate a asa ali durante 6 meses e cai. Aí vai, cai. É a diferença de criar um mercado, um produto no mercado e criar uma marca no mercado. Quando foi pra gente definir o nome Bilibid significa seja libido. Sim. Então ficou até na escolha de um nome, de um produto, de uma marca, é importante isso, de ter uma amplitude. Porque aí depois cabe vários produtos. Claro, no mesmo nicho, mas vários produtos diferentes. Então, é isso. Isso é massa porque casa muito com o que a gente também tá pensando pro nosso ecossistema, né? A gente tem a Logos como plataforma que tem ênfase em pagamento da entrega e fulfillment, que são expedições. E a Coins, ela veio a priori como plataforma de afiliação, porém a gente já tá pivotando bastante o posicionamento para checkout transparente integrável com plataformas de e-commerce, como o Shopify, o e-commerce e assim sucessivamente. E o que com certeza a gente vai usar muito. É isso, não, top demais. Então, assim, isso aqui com certeza tem construção de longevidade, de longo prazo. E não só isso, mas quando você consegue aumentar o ticket médio da compra como um todo, pô, a pessoa vai comprar 5 produtos e não mais só um produto. O custo por produto para o consumidor tende a dar uma reduzida. E aí, cara, tudo flui de maneira muito mais natural, o negócio fica mais coerente ali e tem longevidade. E agora eu tenho mais coisa pra falar, né? Tem mais assunto? Tenho mais assunto pra falar. Ai, meu Deus, eu tenho até medo, gente. Não, tu fala assim, Meu se Deus. com suplemento eu gostava de falar, imagina agora com essa linha toda. A gente imagina os encontros de mulheres. Meu Deus, isso, vai ser... É criar uma comunidade, né? Total. E o que nós pensamos na criação dos outros produtos mesmo foi de resolver problemas que tem depois que a libido depois que o primeiro produto foi solucionou, que foi a libido. Ok, agora a gente precisa melhorar ali o momento A2, quais os produtos que a gente traz. Então é isso, é essa questão de estratégias mesmo que eu falo, de pensar como se você fosse o seu cliente, como que se você estivesse usando o seu produto. Ok, até porque aumentei o que minha a pessoa libido aí. quer não é uma cápsula, não, ela quer o que aquilo gera de resultado. a transformação. Exatamente, ela quer a transformação na relação dela. Então, a gente aumentou e aí agora a gente melhora ainda mais. E vai melhorando ainda mais. E não só isso, agora como recomendação pra vocês. Cara, tá muito no caminho, tá massa de ver. O fato de vocês amplificarem a autoridade e a audiência da Jéssica com o perfil dela e, como eu disse até no começo do bate-papo, não só por ser psicóloga e ser da área e tudo mais, mas pelo perfil dela, pelo carisma e tudo mais, vinculado a esse tipo de assunto, a esse tema, vai ser até melhor comercialmente falando pra vocês. E não só mais produtos físicos na linha, mas eu tenho visto uma tendência de juntar produtos de tecnologia e produtos de informação junto com o produto físico, que é o que vocês já estão fazendo também. Sim. Então, assim, tá muito no caminho. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele pode até ter um segundo episódio daqui uns meses. Com, tipo, implementando tal coisa, aconteceu isso. Na verdade, a gente vê evolução, né? Exatamente. É isso. E Nossa, a Jéssica vai aparecer mais, ela vai... Oh, meu Deus. Eu tenho vergonha, gente. Tem. Com certeza tem. Com certeza Eu tenho tem. vergonha. Não, na verdade, eu acho que a minha dificuldade maior é porque eu não sei, às vezes, a estratégia pra aparecer, vamos supor, né? Porque eu não posso chegar lá no Instagram falando do jeito que eu tava falando aqui, por exemplo. Então, isso me trava. Eu não poder, tipo, falar do jeito que eu Sabe o sei. que é massa?
tipo, tem algumas pessoas que são infoprodutoras, principalmente, desse tema, que você pode acompanhar uma amostragem que você se Sim. identifique e não copiar, mas modelar. Aham. Tipo, ó, como que ela faz? Ah, esse tipo de abordagem tende a ser interessante. Sim. Isso aqui eu me sinto confortável pra fazer. Sim. E aí você vai criando o seu estilo, sendo referenciada por 5, 10 pessoas. O que funciona no final não tem uma receita de bolo, né? Exato. A gente vê, é a autenticidade, é você seguir sua vida do jeito que ela é. Obviamente, aí tem ações diárias que a gente faz que são mais estratégicas, que já são pensadas para serem encaixadas ali, mas no dia a dia, o que vende é a autenticidade, principalmente quando você está envolvendo uma pessoa junto com uma marca, o que vai chamar atenção, na maioria dos casos, vai ser a identificação. Exatamente. Total. Porque, igual você falou, Exatamente. beleza, produto de suplementação para libido tem Vários. 200 no Brasil. O que vai, às vezes, fazer a pessoa querer comprar, no caso, como não é uma influenciadora grande, é a identificação que a pessoa tem. É igual você pegar um curso de renda extra. Tem quantas pessoas no Brasil estão vendendo pela Logs? A Hotmart Eu tem compro por causa apostado muito nisso, inclusive. Tá lançando essa linha, esse casamento de creator com produto físico, com tudo. Criar esse ecossistema em torno de uma pessoa, sabe? Uhum. E assim, se a gente vai pra níveis maiores... Tava até comentando disso antes, que eu tava até brincando com você, que você parece o João Adib. Cara, o que o João Adib fez com a Cimédio, ele vende commodity. Ele vende remédio, é o Cimegripe contra o Resfenol. É o quê? É a mesma coisa em relação à formulação, sabe? Super, velho. Super Rexona. Cara, a galera os meus não é do amigos João Adib. todos usam super agora. Por qual motivo? Não existe um motivo específico. Eles só querem usar o super. Então, eu uso o super porque eu... Porque é isso. Não Esse tem uma jogo justificativa. de É a conexão que você gera identificação. Sim, com o negócio. conexão, exatamente. É É isso. humanizar mesmo o negócio, né? A Jéssica, ela traz muito isso. Eu falo pra ela, quando ela abre a boca pra falar sobre isso, não tem como a gente não prestar atenção no que ela fala. Então, assim, ela tem autoridade pra falar sobre isso. É um grande propósito da vida dela. E não só sobre vendas e sobre marca, enfim, mas é um propósito mesmo da vida dela de usar a profissão de como psicóloga para realmente tocar em feridas de mulheres que atrapalham, porque muitas mulheres não têm uma alcançam libido e tudo prazer, mais, não né? alcançam prazer por causa disso. Então é um grande propósito dela, e é isso, né? Eu acho que Boa. é isso. Boa. Amém. Terminou com um amém. Com esse amém da Jéssica, a gente pode encerrar o nosso bate-papo. Mas E é enfim, isso. brincadeiras à parte, muito obrigado, meninas. Foi muito engrandecedor. A gente conseguiu trazer muita coisa técnica também, que eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir sair daqui e executar, independente do que eles vendam, entendam a lógica e não só copiem. Tipo, cara, falaram que é uma sequência de 3 stories. Cara, às vezes pro seu produto precisa de 4, às vezes pro seu produto, Precisa de enfim. 1. Então entenda a lógica, o contexto, aplique pra sua realidade, mas com Sim. certeza você consegue sair daqui com muita coisa prática para implementar no seu negócio, e não só isso, mas a mensagem subjetiva que fica por trás desse tipo de bate-papo, de 2 amigas que se formaram juntas e despretensiosamente criaram um negócio, acreditaram naquilo, tomaram risco, cara, deram o passo maior que a perna sim, e colocaram a cara a tapa sim, e colhem frutos dessas decisões, e com certeza só começaram a colher, porque o negócio de vocês tem muito longo prazo, e contem com a gente como parceiros. Obrigada mesmo. Acho que vocês perceberam o cuidado que a gente tem com a marca e assim, a escolha da plataforma é com certeza, e da logística em si, é um cuidado que a gente teve. Então, parabéns pela equipe, pela estrutura de vocês. Boa. Nós vamos crescer muito aí junto com a Coins, com pagamento na entrega também, marketing de influência, é isso. Bora pra isso. cima. Obrigada. Tamo junto, obrigado, e é isso, Obrigada, pessoal. tchau, Até a próxima, tchau. a gente se vê. Valeu.